Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café Grow Up nesta quarta-feira abençoada. Bom dia! Quem for entrando já vai colocando aí como está a sua quarta-feira, se você já começou aí cheio da fé no Senhor, crendo que hoje vai ser um dia de graça abundante do Senhor sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. Quem quer transbordar hoje, quem vai transbordar? Princípios para transbordar. Nós vamos nos aprofundar, vamos aprender biblicamente sobre esse tema, porque nós servimos a um Deus que ele é transbordante. O seu desejo, nós vamos aprender pela palavra, que vemos transbordar em toda a boa vontade, todo o bom propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Olha, Deus já está entrando aí, bispo. Já entrou a Cibele, já entrou a Leninha, a Vivi, né? Amém, bom dia. Tá entrando o pessoal aí. Glória a Deus. Então eu gostaria que hoje, vamos começar orando, vamos começar agradecendo a Deus. Eu queria que começasse orando, agradecendo aí. Eu vou dar mais uma arrumadinha na tela ali, eu acho. Acho que tá bom. Tá bom, acho que tá bom também. Tá bom. Vamos orar então, se você puder, onde você estiver aí, feche os teus olhos, ore juntamente conosco, vamos iniciar a nossa manhã entregando o nosso dia, as nossas primeiras horas ainda ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor querido, nós entramos na Tua presença e queremos Te render graças, ó Senhor. Meu Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos aqui através do Café Grow Up nesta manhã preciosa. Eu quero iniciar te agradecendo, meu Deus, pelo dia de hoje, te agradecendo pela vida de cada irmã, pela vida de cada pessoa que está aqui, que estará entrando ainda na live nesta manhã. Abençoa, alcança de uma forma poderosa, de uma forma profunda, íntima, Senhor, o coração, a alma, a mente de cada um. O Senhor conhece os anseios, as preocupações. O Senhor conhece, meu Deus, as nossas necessidades. O Senhor conhece as áreas de nossas vidas que precisamos e necessitamos da Tua provisão transbordante, Pai. Jesus. Então nós queremos declarar no nome de Jesus a Tua providência divina. Nós queremos declarar no nome de Jesus o Teu socorro sobre vida, sobre alma, Senhor. Pai, adentra com a cura divina naquele que necessita, lá no quarto de hospital. Meu Deus, pela vida dessas pessoas que podem estar orando por algum familiar, por algum conhecido. Opera o milagre, meu Deus. Nós queremos que Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara. Queremos declarar cura divina, queremos declarar milagres nesta manhã desde já. Nós queremos declarar a provisão transbordante do Senhor em todas as áreas, Pai. Quer seja na família, quer seja na área financeira destas pessoas, na nossa vida, na nossa área espiritual, sobretudo, nas nossas emoções. Meu Deus, nós declaramos a provisão transbordante do Senhor, Pai. E nós entregamos as nossas vidas. Eu entrego ao Senhor o lar, a família de cada um de nós nas Tuas mãos. Nos alcança, que seja o Senhor a falar, a ensinar, a transbordar em nós e através de cada um de nós nesta manhã aqui. Porque sem a Tua presença, nada podemos fazer. Somos totalmente, inteiramente dependentes de Ti. Então, eis-nos aqui, ó Pai. Enche-nos da Tua presença nesta manhã, o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos lá então. Vai falando um pouco, bispo, sobre qual é o nosso tema. Isso. Eu queria que a bispo vai falando que eu vou vendo os detalhes aqui para eles no início, né? Que hoje nós vamos aprender, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem ali na tela, né? Alguns princípios para transbordar. Na verdade, nós vamos aprender, são 7 princípios, né? 7 princípios nesta manhã, que a palavra de Deus nos respalda, que a palavra de Deus nos ensina para transbordarmos na presença do Senhor. Como assim? Transbordar em que área, em que sentido? Né? Transbordar em todas as áreas, não somente na financeira. Quando a gente fala de transbordar, quando a gente fala de provisão, muitas vezes, né, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas pensam que é somente na área financeira, mas não. Deus, ele deseja que nós venhamos ter uma vida abundante, como Ele nos promete na Sua palavra, para transbordarmos. Isso. Não é um pote fechado. Não. É um pote aberto. Transbordante. Como Ele também nos disse, como o próprio Jesus nos disse lá no Evangelho de Lucas, né, na parábola onde Ele fala a história que nós devemos ter uma medida, né, que seja recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o nosso Deus.
É um Deus que deseja nos abençoar, é um Deus que deseja derramar das suas bênçãos em todas as áreas. Mas para que isso possa acontecer, existe algo fundamental e indispensável, que se chamam princípios. E se tem algo que quando nós começamos a nos alimentar da palavra que é verdade, a estudar as escrituras sagradas, nós podemos descobrir e averiguar pela palavra de Gênesis e Apocalipse, é que Deus não abre mão de algo. E se chama princípio. Para que você seja abençoado, para que você transborde, para que você seja abundante, pleno em todas as áreas da presença de Deus, nós precisamos cumprir princípios e, sobretudo, os princípios da palavra de Deus. Princípio é algo inegociável para o Senhor, é algo que é inquebrável. E eterno. E eterno. Existem Ele princípios não tem eternos. data, não tem limite, eles são princípios eternos. Estarmos sentados na mesa hoje aqui é o cumprimento de um princípio que nós lemos lá em Levíticos, em Êxodo, quando o Senhor entregou a visão da mesa, por exemplo, a Moisés, ele entregou o princípio da mesa. E ele disse que este deve ser um princípio, algo perpétuo, aonde nós devemos praticar, sempre vamos praticar este princípio, ou pelo menos devemos, eternamente, porque ele começa aqui na terra, mas lá no céu ele tem continuidade com a ceia, com as bodas do Cordeiro de Deus. Então é um princípio, e assim como existe esse, existe outros, e nós vamos descobrir aqui nessa manhã, amém? Então fique aí, pegue a sua Bíblia, traga o seu café se você ainda não pegou nenhum e outro, e vamos aprender e crescer juntos nessa manhã através da palavra de Deus. Tem bastante coisa aí. Tu vai começar lendo um versículo? Pode ser. Então vamos lá. Deixa eu só terminar o negocinho aqui que eu tô com detalhe. Glória a Deus. Já podemos então pegar aí a nossa Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus comigo lá na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 17, amém? Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, fica lá no Novo Testamento. Caso você seja novo aí na fé, você agora está se habituando, aprendendo aí a manejar, como se fala, né, a palavra de Deus, a carta aos Romanos se localiza no Novo Testamento, amém? Vamos ler então juntos? Eu vou ler aqui para vocês uma tradução que é na Bíblia King James, e ela diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Eu quero ler com você novamente esse versículo. Preste atenção no que você está lendo na palavra de Deus. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse, muito mais, a Bíblia está dizendo não mais, mas muito mais, os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Que palavra tremenda, que palavra transbordante. Nós vemos aqui, se por meio de um homem, Paulo está dizendo aqui, né, à igreja, que este homem era Adão, o pecado reinou sobre muitos, então muito mais através da transbordante provisão. Nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pela transbordante provisão, nós iremos transbordar nessa provisão de Deus através da graça e do dom da justiça que vem de Cristo, do que Cristo conquistou e herdou na cruz, para mim, para você, para todos nós. Amém? Fala um pouquinho. Vamos para o primeiro item lá. Princípio para transbordar 2023. Eu quero fazer uma pergunta e você vai responder nos comentários. Quem quer transbordar? Amém. Coloca aí. Quem quer ser próspero de verdade? Quem quer transbordar? Quem quer ser cheio? E não só cheio, cheio é o limite da xícara, mas que ele transborde, que as pessoas ao redor sejam abençoadas. As pessoas que estão, sua família ser abençoada, seus filhos serem abençoados, seus amigos serem abençoados, sua empresa ser abençoada, todos os seus negócios, tudo que está ao seu redor ser abençoado. Isso é transbordar. Verdade, E Deus deu esse tema no nosso coração muito lindo,
porque é isso que nós cremos que nesse ano vai acontecer. É isso que nós estamos se preparando, preparados, né? E o que nós estamos crendo, que é nós vamos transbordar. Em nome de Jesus. Nós vamos transbordar. E quando eu digo nós, não é nós, eu e tu, né? Sim. É todos nós, é todos que estão no mesmo barco, todos estão na mesma área, todos que estão juntos, eles vão transbordar. Numa E só isso terra, vai, só espírito. e isso vai resultar numa grande bênção de Deus. Porque aonde nós colocamos, a Bíblia diz, aonde nós colocamos a planta dos pés, ali é uma terra abençoada, ali é uma terra que o Senhor nos dá. Então isso é transbordar. Verdade. A palavra transbordante, né? Um dos significados dela no dicionário é além da medida, né? É o que transborda, né? É algo que... E por que Deus deseja que nós venhamos transbordar? É para nós mesmos? É só para o nosso próprio benefício? Por isso que Deus nos dá uma abundante provisão, que nós vemos aqui, uma transbordante provisão? Não. Existe um propósito para o qual Deus deseja que eu e você venhamos transbordar, né? Deus deseja Qual é o nosso propósito? transbordo. Agora, o princípio já de tudo já. Por que isso vai acontecer? Por quê? Por que isso deve acontecer? Por que isso vai acontecer? Qual é o propósito de Deus? Tudo na nossa vida, eu quero que você repita aí, tudo na nossa vida tem um propósito. É verdade. Tudo, o levantar de manhã, o café grow up, né? Tem um propósito, que propósito é do café? É o crescimento. Que todos venham crescer em transbordar, né? Vamos aumentar agora, crescer e transbordar. Então, o intuito nunca é individual, nunca é só para mim. O propósito de Deus, os propósitos da nossa vida são muito além de a si próprio. Verdade. Eles são sempre, os propósitos de Deus são transbordantes. Sim. Isso aqui é muito lindo. E existe agora, qual é o né? propósito de nós transbordar? Que é a vontade de Deus que nós venhamos transbordar, para que nós venhamos a cumprir o que diz lá em Efésios 1, né? Que todos nós somos criados por Deus. Deus idealizou a nossa vida antes da fundação do mundo. Efésios 1 fala para que nós viéssemos a viver o bom propósito de Deus para a nossa vida, que é transbordante. Nós vamos transbordar pelo propósito, que é o qual nós possamos alcançar, abençoar outras vidas, que nós possamos abençoar e somar no reino de Deus. Quando nós transbordamos amor, o reino ganha. Quando nós transbordamos da presença, vidas se rendem e são ganhas para Cristo. Quando nós transbordamos de saúde, além de nós ganharmos, o reino ganha, porque nós temos condições, né, de realizar o propósito, a obra que Deus nos confiou. Quando nós transbordamos, o reino ganha. Quando transbordamos financeiramente, porque o reino se expande, né? A casa de Deus se expande, há mais condições de se investir em missões, uma coisa tão necessária nos dias de hoje, né? Há mais condições de poder manter a casa do Senhor, investir, preparar discípulos com qualidade. Então, quando transbordamos em todas as áreas, o propósito, ele é o mesmo: abençoar o reino de Deus. Quem quer transbordar e quem vai transbordar, coloca aí, eu vou transbordar. Amém. Coloca nos comentários aí, eu vou transbordar, com toda a tua fé, irmão, que tu vai ver ali, já é um dos princípios aí, né, que nós vamos usar para transbordar nesse ano. Quem quer transbordar em alegria, amor, prosperidade, né, quem quer na área financeira, quem quer transbordar na área de conhecimento, de sabedoria, quem quer transbordar na área familiar, quem quer transbordar na área de saúde. Vamos lá, me ajuda aí. Quem quer transbordar nos relacionamentos, no network, isso, no financeiro, nas emoções. Nas emoções, no mínimo, também está aí um dos princípios. Então vamos lá. Quem deseja transbordar no ministério, no chamado. Então o propósito, vamos fazer um resumão aqui. O propósito de Deus fazer nós transbordarmos é o reino de Deus se expandir. É o reino de Deus transbordar também, expandir, crescer, né? O povo dele ser abençoado. Então vamos lá. Qual é o primeiro princípio? Isso aqui, quando a gente fala, né, princípios, é princípio. O que é princípio? É algo que começa primeiro, é algo que é imutável, né? Não tem tempo, não tem nem hora nem local. Ele é sempre temos que obedecer os princípios. Regras é um pouco diferente, né?
nós vemos Deus dando algumas regras e o povo quebrando as regras. E regras podem se limitar E a regras são lugares, limites. a tempos, Isso. né? Diferentes. Regras são... Num estabelecimento tem regras, num local tem regras, aqui no próprio Instagram tem suas regras específicas da rede social, tudo tem regras, né? E elas muitas podem vezes mudar. elas podem mudar, elas podem ser quebradas em alguns casos, as regras sempre vêm com uma sentença, se quebrar ela, tem isso. É verdade. E princípios não, princípios se tu cumprir, se tu obedecer, isso vai acontecer. Claro, é né? coisas boas, é coisas maravilhosas, é coisas dos céus. Então nós temos aí, ó, o nosso primeiro princípio é o quê? Mentalidade definida. Olha lá em cima, lá, mentalidade definida. Quando eu leio mentalidade definida, vamos lá, eu queria ler com vocês aquele versículo, né, que fala assim, não nos amoldeis a este mundo. Né? Aonde diz, eu não moldei este mundo, mas transformar pela renovação da sua mente. Um dos meus versículos Eu sei preferidos. que tu gosta tanto, eu vou deixar tu falar isso aí um pouco. Né? Essa palavra de Deus ela é tremenda, porque todo o princípio, por isso que está aqui, né, no princípio número 1, ele parte da nossa mentalidade. Tudo começa na mente. E a Bíblia deixa isso muito claro, porque ela fala para nós em Romanos de forma muito objetiva e clara, mas também em várias outras passagens a respeito da nossa mentalidade. E que tipo de mentalidade, que espécie de mentalidade a palavra de Deus nos ensina que devemos ter para que nós venhamos startar em qualquer área da nossa vida. Nós devemos ter a mentalidade de Cristo, mas transformai-vos, ou em algumas Bíblias, né, renovai-vos pela mentalidade de Cristo e não vos amoldeis a este mundo, ou seja, não vos amoldeis a mente deste mundo, né, não decair na sabedoria humana somente, porque a mentalidade deste mundo ela é limitada. E na sua maioria ela vai contra os princípios de Deus, né? Ela é sempre uma mentalidade negativa, onde vai dizer que você não pode, você não consegue, tudo é muito grande, pra que tudo isso? Pra que sonhar? Pra que querer almejar tanto? Deus não quer tanto, né? É aquela mentalidade que muitas vezes a gente vê, né? Que o pessoal fala assim... perguntar aí na enquete, quem já contou um sonho pra alguém e recebeu um banho de água fria? Um balde d'água, né? Eu vou abrir uma empresa. Mas se eu fosse tu, vai quebrar, não faz. Outros já tentaram e não deu certo. Olha ali, o vizinho fulano de tal tentou e quebrou. Então as pessoas estão sempre com a mentalidade. A mentalidade do mundo, ela é pessimista, né? E esse pessimismo, essa mentalidade do mundo sempre traz o mal. Ele sempre traz o mal. Porque o que nós entendemos? Por que Deus colocou como princípio e está em número 1 lá da nossa lista? Né? Porque os princípios da mentalidade é onde tudo começa. Tudo começa dentro da nossa mente. Nós somos corpo, alma, espírito, né? Começa a nossa conexão espiritual, começa o nosso ser, mas na parte física, na dimensão natural, começa tudo pela mente. Isso. Nós temos uma mentalidade abundante e isso vai ser o princípio e requisito para que Deus consiga nos alavancar, né? Sim. Naquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Sem termos a mente de Cristo, não adianta Deus ter grandes promessas, grandes propósitos e não compreendermos, não discernirmos, né? E como é que a gente discerne? Através da mente de Cristo. E pode um cristão ter uma mente derrotada? Pode. Mas ele é cristão? Infelizmente, pode. Nós vemos alguns exemplos da Bíblia, né? Alguns que se diziam cristãos, se diziam do povo de Israel, se diziam auxiliares, e eles na verdade agiam contra o reino, né? Eles agiam com uma visão pessimista. Nós vemos até na questão dos espias. Isso aqui é muito importante, né? E aqui mostra muito clara a mentalidade. E aqui não foi falado em sabedoria, aqui não foi falado em armamento ou algum conhecimento específico de algo. Não, foi para o que tu viu lá. Então, o que nós vemos está na nossa mente. Está ligado à nossa mentalidade. Tem um ditado que fala, né? Um ditado de criança que fala assim, né? Desde criança eu ouço, né? Tem gente que faz da pulga um elefante e tem gente que faz do elefante pulga. É verdade. Né? Então, por quê? Porque tudo é da nossa mentalidade. Tem gente que olha um problema e se sente derrotado, se sente inferior, se sente abatido. Incapaz, né? Incapaz. E tem gente que olha um problema e diz assim, ó,
esse desafio eu vou vencer e vai ser para a glória de Deus, e vocês vão ver que eu vou vencer e que esse negócio vai dar certo, porque Deus é comigo. Exatamente. Tem essa diferença de mentalidade. É o mesmo problema, a mesma situação. E aí, nossa era de hoje vai transformar essa palavra também, né? A Bíblia chama de mente ou mentalidade de Cristo, ela vai chamar de mindset. Né? Mindset. É Agora a diferença eles botaram disso. mais bonito, né, as palavras. O que é essa palavra? De repente alguém tá aqui, né? Eu vejo falar tanto sobre isso nos dias de hoje. O que significa mindset? Mindset é a sua mentalidade. De curto, se ela é curta ou longa. Se ela é limitada, daí se encaixa naqueles que são incapazes, que vivem fazendo do problema um elefante, né? Ou se você tem um mindset, uma mentalidade que é a mente de Cristo, abundante, transbordante, né? De longa, que você vê o problema, você vê a muralha, como o povo juntamente com Josué, e diz assim, tem uma muralha, mas Deus nos entregou essa terra. Vai ter um Deus acima da muralha. Existe um Deus acima da muralha, é isso aí. Então pega essa nessa manhã já. Quando você vê o problema, então vamos fazer a frase. Quando você vê o problema, veja que existe um Deus acima desse problema. Existe um Deus acima do problema. Acima Quando você da vê uma situação impossível, veja que existe um Deus do impossível. Isso é mentalidade. Né? Aqui na Bíblia, em Provérbios 13, 20, diz assim, andar com sábio será sábio. É simples. Anda com café grow up que você será transbordante. Você vai crescer cada vez Se mais. você andar aqui, você vai transbordar, porque aqui nós vamos transbordar em sabedoria e conhecimento. E não é falar o que teu ouvido vai se alegrar. Não é pra gente conversar aqui o que vai te emocionar da carne. Não. Aqui nós vamos falar a verdade. A verdade pela palavra. Então ela, às vezes, ela dói um pouco, mas te cura. A verdade ela salva, a verdade ela cura, a verdade ela transforma. Ela liberta, né? Ela liberta a nossa mente, então, a nossa mentalidade. Pare de ter uma mentalidade de derrotado. Pare de ter uma mentalidade. Você está ali, ó. Primeiro item, mentalidade definida. Exatamente. Que mentalidade definida é essa? Eu sou transbordante, ponto final. Eu transbordo na vida tua, eu transbordo na vida da minha casa, eu transbordo na minha família, eu transbordo onde eu vou. Eu creio na palavra, nas promessas, e eu creio que essa é a vontade de Deus para minha vida, que eu seja transbordante. Mas eu não estou vendo com meus olhos. E aí? E aí? Se eu não estou vendo com meus olhos, a mentalidade não está tão definida. Eu estou colocando como um desejo. Eu estou colocando como um momento que eu quero que isso aconteça. Mas eu não estou com a mentalidade definida. Porque quando você está com a mentalidade definida, tu vê os gigantes, vê os problemas, mas diz, é fácil conquistar. É facilzinho, é como assim fácil, tem gigante. Tem gigante, mas nós temos um gigante maior no meio de Israel, que é o Deus que a gente serve. Amém. Isso é mentalidade definida. Isso é uma mentalidade transbordante. Não é aquela mentalidade de miséria. Isso aqui, sabe, a gente bate todos os dias contra a mentalidade de miséria. Pessoas que vivem nas pequenas coisas, eles querem, não estou falando você desperdiçar, né, seu dinheiro, mas sempre naquelas economias burras, né? Eu vou comprar no mercado que eu vou ganhar R$1 de desconto, o mercado é 34 distâncias. Ele não vai ganhar R$1, ele vai correr risco, ele vai gastar sola de sapato, vai gastar gasolina, ele vai perder aquele dinheiro, ele vai estar tendo prejuízo. Então, essa é a mentalidade de escassez. Né? E a mentalidade transbordante tem algo muito importante. Ele sabe, quem tem a mentalidade transbordante, sabe render o tempo. É verdade. Ele sabe, vamos usar um provérbio da Bíblia, ele sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. Ele sabe diferenciar, pô, mas se eu vou ganhar R$1 de desconto aqui, a 10 quadras aqui, não vale a pena, eu compro aqui R$1, mas eu ganhei em 20 minutos, meia hora do meu dia, eu posso fazer isso para ganhar R$100. Sim. Então isso é uma mentalidade transbordante, ele sabe a diferença da mão direita da mão esquerda. É verdade. Segundo item, e aí, iniciativa. ele tem a mentalidade. Beleza, o cara passou no primeiro nível. Agora, o que ele precisa ter? Iniciativa. Segundo princípio para transbordar, iniciativa. Deus nunca prosperou alguém na Bíblia, no ministério profético, sacerdotal. Deus nunca prosperou alguém financeiramente. Abraão, Moisés, Salomão, né? Os homens mais prósperos aí, né? Alguns exemplos da Bíblia. Deus nunca prosperou um lar, uma família, um homem, uma mulher, se este não tivesse iniciativa. Me lembra de alguém aí que ficou transbordante na Bíblia? Tu falou um deles.
Salomão? Salomão. Salomão. Salomão era preguiçoso? Não. Ele tinha iniciativa. A Bíblia diz que Deus entregou sabedoria abundante, transbordante Olha para só ele. o que diz lá em Provérbios, lá, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa ficará rico. Exatamente. Iniciativa. É extraordinário isso aí. Quando nós temos iniciativa, nós transbordamos. Nós temos riquezas, né? Então, tá tudo na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Quando a gente fala, a Bíblia é o manual, eu acho que muitas vezes tem pessoas que pensam assim, que lindo, ou falam até da boca para fora, mas não conseguem muitas vezes parar com a mentalidade correta e entender que a Bíblia realmente é um manual que contém tudo, todas as palavras de instrução e de sabedoria que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. A Bispa sabe aqui, né, que eu criei aquele método TEIA, né? E o primeiro item do TEIA é de trabalhar, né? Porque é a iniciativa, é justamente isso aí, né? Termos iniciativa. Se nós não trabalharmos, eu tenho uma mentalidade positiva, mentalidade para frente, transbordante, mas eu não faço acontecer aquilo ali, eu vou ser pobre, está na Bíblia, eu vou ser pobre, porque eu não transbordo, eu não tenho a iniciativa. Eu me lembro que nós vamos ver, não dá nem incontáveis testemunhos aí, tanto no Brasil como fora, né? O Chris Gardner, eu acho que é o maior investidor da bolsa. O cara, aquele filme do Will Smith, né, emocionante, dormiu no trem, dormiu na rua, dependendo de alimento do governo, tem dia que não conseguiu com seu filhinho. Aquele filme é muito emocionante, é uma história real. Verdade. Quem não assistiu também, um outro filme também com o Will Smith que ele fez, O Pai das Tenistas, né? Aí mostra a trajetória e o porquê. A mentalidade. Exatamente. E não era um cristão. A mentalidade e a iniciativa. Ele tem a mentalidade. Eu vejo minhas filhas ser as melhores tenistas do mundo. E mostra ele trabalhando a mentalidade das filhas desde pequeno. E ele colocou na mentalidade das filhas isso. E as filhas tiveram. Aí depois tinha que fazer o quê? De manhã, tarde e noite treinar tênis. Tem que ter o trabalho, teve que ter a iniciativa. Sol, chuva. Quem para na chuva. Agora vamos lá. Quem para na chuva tem iniciativa? Não. Quem deixa que um problema tranque ele tem iniciativa? Não. E não tem nem a mentalidade transbordante também. Verdade. Então ele quebra esses princípios. O que acontece com ele? Pobreza. Está na Bíblia. E a pobreza virá bater na porta dele. Sim. Então, vamos começar hoje a fazer iniciativa. Porque veio a chuva, veio a dificuldade, veio uma pessoa querendo se atravessar no meio do caminho. Tudo foi botando uma desculpa. E às vezes a gente não identifica que os motivos pelos quais a gente para é preguiça. Isso me veio, é muito importante para abrir os olhos, né, do pessoal aí nessa manhã. Muitas vezes a gente tá dando outros nomes para preguiça. É o desânimo, mas é a tristeza, mas é o dia, é o tempo, é a pessoa, é o lugar, agora, é a situação. Com linguagem psicológico, é minha mente. A minha mente. Tá, mas a mente tem que ter definida. Verdade. Às vezes é uma preguiça de pensar, uma preguiça de iniciativa que começa na mente. Preguiça, medo, e tem várias coisas que te travam ali, né? E daí tem gente que tem a iniciativa. Vamos lá, tem gente que tem a mentalidade. Que tem iniciativa. Iniciativa, mas e o terceiro item qual é? Autodisciplina. Ai. Essa aqui pega. Essa aqui pega aí. Autodisciplina. Porque tu tem a mentalidade, beleza, mas a mentalidade ela vai ser questionada de vez em quando. A mentalidade vai ser confrontada de vez em quando. Pela nossa própria mente, muitas vezes. Pela nossa própria mente e pelas situações. E você, por isso que tá ali, não é a mentalidade positiva, não é isso que está aqui. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de mentalidade positiva, a Bíblia fala de mentalidade definida. Uma mentalidade prática definida sobre aqueles fundamentos, aqueles princípios que Deus deu. Verdade. E Deus nos chamou para transbordar. Então eu preciso crer nisso. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que ter iniciativa nesse item. Mas eu também tenho que ter a autodisciplina. Autodisciplina. A autodisciplina me faz o quê? Faz eu me dominar. Não só ter a iniciativa que é iniciar, mas a autodisciplina é responsável pelo caminho, por dar a continuidade. A continuidade. Isso. Mas a autodisciplina faz eu cuidar de mim. É uma coisa que a gente fala muito, né? A gente é pastor. A gente tem trabalho, vamos ter que viajar o mundo todo, viajar estados, viajar cidades, né? Muitas vezes madrugadas em voo, madrugadas
de repente em ônibus, em rodoviária, em aeroporto. Se eu não tenho saúde, eu tenho como cumprir o meu chamado? Não. Então eu preciso ter autodisciplina. Eu preciso saber o que vai bem, o que não vai bem, o que é alimento bom, o que não é alimento bom. Eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso vigiar, né? A Bíblia fala muito em vigiar, que é autodisciplina. Dormir bem, né? Eu preciso dormir bem, eu preciso vigiar contra o pecado, eu preciso me autodisciplinar para ler a Bíblia, eu preciso me autodisciplinar para orar. Então, qual é os teus requisitos para o teu trabalho? Exatamente. Meu trabalho me exige isso, isso e isso. Faz uma lista de exigências que o teu trabalho exige. Ou o teu propósito exige. Aí você vira, então, eu tenho que me autodisciplinar para esse item, esse item e esse item. E não existe transbordar sem ser diário. Verdade. Tem que ser tudo diário. Pode ser um pouco, mas tem que ser diário. A autodisciplina deve ser diária. Todos os dias eu tenho que me fiscalizar e me autodisciplinar em prol do meu propósito. E Paulo fala disso quando ele nos compara como atleta, né? Ele diz, esmurro o meu próprio corpo, né? Mas não como quem dá golpes no ar, ele fala, mas ele diz ali, eu tenho uma mentalidade, um propósito, um alvo, eu sei que o meu alvo é Cristo, então eu corro para esse propósito. Nós devemos correr para esse propósito. Sim. Como um atleta que deseja ganhar a corrida, como quem vai vencer. Paulo estava dizendo, eu sei que se eu me autodisciplinar, que se eu me abdicar, me abster do pecado, das coisas erradas, das coisas que me prejudicam, quer seja na saúde, no espiritual, em qualquer área que seja, na minha mente, né? Se eu me abster dessas coisas e tiver a disciplina como um atleta faz, eu vou alcançar o alvo. Sim. Eu vou chegar na conquista desse prêmio que ele fala que é a coroa, o prêmio da vida, né? Nós temos um alvo. Então Paulo, ele tinha uma mente clara, uma mentalidade definida, ele teve iniciativa e ele sabia muito bem o que era ter autodisciplina. E autodisciplina, né? Eu nunca vi alguém de sucesso, nunca vi na história, em nenhum livro, e já li vários livros, que alguém alcançou um sucesso transbordando essa autodisciplina. Exatamente. Ninguém. Pode pegar na área secular, na questão de tecnologia, pode pegar a questão de negócios, pode pegar quem for. O cara era relaxado, não fazia nada e não alcançou sucesso assim. Era foco, ele foi determinado, né? Como a Bíblia diz, dedique a disciplina ao seu coração. Exatamente. Quem é que eu tenho que disciplinar primeiro? O meu coração. Exatamente. Eu tenho que disciplinar minha mente, meu coração, da onde desperta os meus desejos, a Bíblia diz. É isso aí. E disciplinar os meus ouvidos. Então eu tenho que autodisciplinar minha mente, meu corpo com trabalho e com iniciativa, e depois completa tudo. Meu coração, meus ouvidos, meus olhos. Olha só, a autodisciplina ela é completa. Tem gente, mas eu tenho autodisciplina, eu não peco. Eu não faço isso, eu não minto, eu não prostituo, eu não... Tá, mas e os outros? E as outras áreas, né? E teu ouvido? E teus olhos? E a tua mente? E teu coração? E teu corpo? Então tem várias áreas, tem a autodisciplina, por isso que nós resumimos uma matéria aqui. A autodisciplina fala todo o nosso ser, tudo que é auto, tudo que é meu, eu tenho que me autodisciplinar. É verdade. Né? É muito poderoso esses princípios, e quando você alcança, né? Vamos ver aqui, a pobreza e afronta a visão dos que rejeitam a correção. Né? Mais o que guarda a repreensão será venerado. Desejo que se cumpre deleita a alma, mas a parte do mal é a iluminação dos loucos. Anda com sábios e será sábio. Exatamente. Qual é a minha disciplina? Aqui. Tem um monte de tolo por aí pra gente ficar perto. Mas eu me retiro dos tolos, eu me autodisciplino e vou ficar do lado dos sábios. Então eu vou me tornar sábio por estar no meio dos sábios. Então a autodisciplina nós podemos entender também que ela está ligada a todas as áreas, né? E se cuidar de todas as áreas, a escolher com quem eu ando, a escolher com quem eu me relaciono, a escolher o que eu como, a escolher o que ouço, o que vejo. A autodisciplina fala muito de quem é protagonista da sua vida, de quem está no controle. Deixa o controle a Cristo, mas ele também está no controle naquilo que o próprio Cristo deseja que nós venhamos a nos autodisciplinar, né? Porque a gente vê na Bíblia que toda vez que a palavra de Deus vai falar para nós
sobre o fruto do Espírito, domínio próprio, que a Bíblia vai nos ensinar sobre a autodisciplina, que Paulo nos compara a um atleta, ele está dizendo que são coisas que são inerentes a nós. Nós devemos fazer, nós temos essa incumbência, né? Cristo está no controle, mas são iniciativas que só nós podemos ter de autodisciplina. Então, quando nós temos autodisciplina, estamos no controle. E aí não é as nossas emoções, não é a preguiça, não é a vida que vai nos levando, com a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, não. Porque eu escolhi, pela palavra de Deus, ter autodisciplina para um fim, para um propósito específico. Quem está entrando agora, para entender qual é o contexto geral nosso aqui hoje. Hoje é aquelas lives imperdíveis, hoje é aquela live de compartilhar para todo mundo, todos os seus amigos, mas primeiro para você. Exatamente. Primeiro para sua mente, para o seu coração, para os seus olhos, para os seus ouvidos. Hoje é essa live aí. Porque hoje nós vamos aprender os 7 princípios para transbordar nesse ano. Já começar o ano transbordando bênção. Bênção para mim, bênção para quem está perto, bênção para tudo que é lado. Isso é transbordar. Quando transbordamos, né? É o que acontece. E quando eu vejo assim, que quando algo transborda, é algo que não tem limite. Ele passa acima do limite. Então, qual seria o limite? De repente, que nós entendemos, eu acho que até aqui Deus poderia fazer. Aí Deus transborda muito além. Está na Bíblia que Deus dá muito além daquilo que nós sonhamos ou imaginamos, que nós desejamos. Então, vamos lá, né? Mentalidade definida, iniciativa, autodisciplina, e depois temos que transbordar na fé. O princípio de transbordar na fé. O que é fé? Romanos, né? Romanos fala sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que nós vemos. Mas a Bíblia diz aqui, se nós vivemos porque vivemos pela fé, qual é o princípio transbordante aqui? Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Exatamente. A fé está interligada na mentalidade, está interligada na iniciativa, está interligada na autodisciplina, está interligada nos outros itens que nós vamos falar aqui. A fé, ela completa, a fé, ela é parte de item por item que nós vamos falando aqui. Por isso que ela tinha que ser destacada, por isso que ela tinha que ser ressaltada individualmente. Né? Porque sem fé eu não consigo ter a mentalidade definida. Nada acontece sem a fé, né? Nada vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá em Hebreus. Sem a minha fé eu não consigo dar o passo sem ver o chão. Verdade. E a Bíblia diz que nós temos que dar o passo sem ver o chão. Vai, dê aquele passo, use a tua fé, mas cumpra aqueles princípios todos. Porque tem gente, eu tenho fé, eu vou lá e faço, deu tudo errado. Mas ele não obedeceu os princípios, ele não seguiu os princípios todos, ele começou e parou, né? Ele não teve uma mentalidade, então por mais que ele deu aquele passo, mas a mentalidade dele é uma mentalidade derrotista, uma mentalidade de derrota, e ele vai acabar se frustrando. Então, nós temos que cumprir esses 7 princípios, aí nós vamos ser transbordantes. Exatamente, né? É isso aí. E a palavra de Deus, ela fala sobre a gente ter esse princípio, né, da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é um firme fundamento. Então a própria palavra já está dizendo, ela é um fundamento, ela é um requisito indispensável para que as coisas aconteçam na nossa vida. E todo homem e mulher de Deus vai precisar muitas vezes dar passos, né, como o bispo falou aqui, sem ver o chão. Um pastor tem que dar muitos passos sem ver o chão. Um empreendedor tem que dar muitos passos sem ver o chão. E né? aqui entra o nosso testemunho. Uma pessoa que está orando de repente para ganhar alguém, você não está vendo aquela pessoa ganha para Jesus, mas você está colocando o pé através da fé e crendo que o Senhor vai colocando o chão e te dando estratégia, sabedoria, né? E muitas vezes vemos o nosso testemunho. Nós saímos de um lugar confortável, num lugar que nós tínhamos os mantimentos, tínhamos as condições, né? Estávamos bem, né? E Deus fala, agora vende tudo e vai para outra terra. Vai para outro lugar, né? Vai para outra cidade, vai para outro estado. E nós obedecemos, porque nós temos esses princípios aqui. E por isso é que aonde nós temos ido, a pessoa tem sido abençoada ao nosso redor, porque nós temos transbordado. Porque se elas não são abençoadas, nós não somos transbordantes. Como é que eu sei que eu sou transbordante? Na prática. Porque eu sei que pessoas que estão do meu lado estão recebendo de algo que está fluindo de mim. Sim. Seja Cristo, seja sabedoria, seja conhecimento, seja uma mão amiga, seja algo, mas eu estou transbordando, eu estou tocando em vidas.
E por isso que Deus nos chamou para transbordar. Porque quando nós transbordamos, nós tocamos em vida. Né? Nós damos um prato de comida, nós estamos tocando no corpo daquela pessoa, alimentando a fome. Mas quando nós levamos Cristo, nós estamos alimentando a alma daquela pessoa, estamos tocando lá no ser dela, no espírito dela. Então, nós transbordando, tocamos no corpo, na alma, no espírito, tocamos sempre. Então, quem transborda, impacta vidas. Então, ele transforma vidas onde ele passa, porque é algo flui dele. Né? Então, nós vemos aqui na Bíblia, né, sobre esse outro item. O conhecimento. Amém. Princípio do conhecimento. É que eu sei nem dizer, né? Que podemos resumir numa frase aí muito sábia, né? Sem conhecimento, meu povo perece. Aqui. Meu povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Conhecimento da palavra, porque daí não conhece os princípios. Se eu não conheço os princípios, eu posso obedecer? Não. E aí entra Salomão, né? Como a gente estava falando, que ele pediu sabedoria a Deus, mas ele não se sentou e ficou lá, agora eu tô garantido. Eu orei, Deus falou comigo. A Bíblia diz que ele era versado, ele conhecia profundamente todas as ciências da época e ciências que existem até hoje, isso aí né? é De plantas, de árvores, de todos os tipos de flores, de animais. Ele conhecia desde a fisiologia do corpo, a parte biológica. Ele tinha conhecimento profundo. Salomão, na verdade, era um cientista. Nós podemos comparar, se fosse os dias de hoje, né? Um cientista, um homem que ele buscou tanto o conhecimento do céu, da palavra, mas também o conhecimento dessa terra. E aí entra o erro de muitos cristãos. Pensam, né? Ah, eu tenho conhecimento da Bíblia, eu leio Bíblia, eu conheço tudo que é do reino de Deus. Ok, mas a gente também precisa buscar o conhecimento e o aprimoramento dessa terra. A gente tem uma profissão, nós temos sonhos, uma mentalidade definida, devemos ter de onde queremos chegar, o que queremos transbordar, o que desejamos conquistar nessa terra. Então nós precisamos buscar conhecimento também em todas as esferas. E Provérbios fala disso bem claro. Provérbios ele sempre fala em vários capítulos sobre a sabedoria e o conhecimento do céu, mas sobre também buscarmos instrução e termos conhecimento nesta terra. Como é que eu posso dar um passo sem conhecimento? Eu posso ter fé, mas não ter conhecimento, vai dar errado, eu vou cair. Vai cair. Né? Eu vou dar um passo, mas tem um buraco de 2 metros na minha frente. Então, a fé me faz entender que eu posso saltar esse buraco. Mas o conhecimento me dá a métrica, me dá... Olha, tem 2 metros, 2,5 metros tu já está salvo. Tem que pular mais de 2 metros. Então o conhecimento ele me dá um desenho, um mapa. O conhecimento me dá um mapa da minha vitória. Como vamos transbordar sem conhecimento, né? A gente vai colocar tudo a perder, tudo fora. Sim. Sem direção, sem conhecimento. Então nunca seremos transbordantes se não nos preocuparmos também, não focarmos nisso, em termos conhecimento. E a Bíblia é muito clara, quem não tem o conhecimento, não busca o conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, ele é alguém que vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado. Então, o conhecimento, ele nos traz uma grande... um mapa. Vamos trazer isso aí. Né? O conhecimento, vamos deixar essa frase. O conhecimento traz um mapa para a nossa vitória. Um mapa. Isso aí. Ele não traz a vitória. Traz ele traz o mapa da vitória. Isso. Então tem que cumprir todos os princípios. Para alcançar a vitória, nós precisamos percorrer esse mapa. Né? Tem que percorrer o mapa. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui tinha que ser... tinha que virar curso para vender isso aqui. Porque esses princípios aqui, eles transformam vidas. E nós, vamos lá. Daí depois do conhecimento vem o da preparação. O princípio da preparação. Para tudo eu preciso estar preparado. Verdade. Para mim me preparar, eu preciso ter antes o conhecimento. Eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter a mentalidade, eu tenho que ter a iniciativa, eu tenho que ter tudo a iniciativa para dizer, eu vou fazer e vou começar a fazer. Agora eu tenho que... E aonde está a iniciativa? Preparação. Quando eu me preparo, eu tenho iniciativa. Então, isso aqui eu digo, meu Deus, quem anotar isso aqui, que pelo amor de Deus, você que está nos assistindo, irá nos assistir, você que está nos vendo, anote isso, como a Bíblia fala, num mural grande, que até as pessoas correndo enxergam, que passem, nota do lado da tua cama, anote esses princípios, e não esqueça item por item, quando você se deparar com algo, pense, peraí, aonde está faltando? Minha mente, é iniciativa, é autodisciplina, é foco, é fé, né? Aonde eu estou...
é que eu não me preparei, é que eu vou me preparar, eu vou me preparar para isso. Todo mundo está falando de uma grande crise que vai vir esse ano aí, financeira, global. São as notícias, né? E não é uma profecia maléfica, né? É uma profecia dos coisas. Não, simplesmente é pelo histórico do mundo. Os países se endividando, com guerra, país colocando bilhões e trilhões em guerra, país se endividando com dívidas ativas, né? Então isso vai causar um colapso econômico. Os governos mundiais, né, têm falado sobre isso, né? Então sobre todo mundo está avisando. O Bill Gates é um que está alertando, olha, se prepare. Então o que nós temos aí? Eles estão avisando, né? E não sendo alarmistas, sempre os alarmistas também criam desgraça todo ano. Mas economicamente nós vemos que o mundo está se encaminhando para uma crise global financeira. Tanto o nosso país como o mundo todo, né? Os países do primeiro mundo estão se encaminhando para essa crise. Então se eu não me preparar, se eu não fizer diversificar minhas fontes de renda, se eu não diversificar os meus negócios, como é que eu vou sobreviver numa crise? Nós vemos um grande exemplo disso, a pandemia. Quem tinha todos os ovos da galinha no cesto, quebrou o cesto. Quebrou os ovos tudo. Infelizmente nós vemos várias empresas quebrando, vários negócios fechando, aumentou o índice de depressão, de ansiedade, de preocupação. Pessoas demitidas, empresas... Olha, por quê? Porque não tinham os 7 itens, claro, mas a preparação, eles não se prepararam para algo. Né? E eu me lembro, esqueci o nome agora, tem um grande especialista em finanças, que ele fala assim, se tu parar de receber hoje, todas as tuas fontes secar, quanto tempo tu sobrevive? Quanto tempo tu tem de caixa para sobreviver? E isso aqui é assustador, porque a maioria dos brasileiros, infelizmente, eles vão dizer, amanhã. Amanhã não tem mais nada, não tenho caixa, não tenho reserva, não tenho minha segurança. Agora tu já fala com um povo próspero que tem assim, um americano. Quando tu fala com o americano, cara, se errado, a média americana é 8 meses, 6 a 8 meses. Eles vão sobreviver tranquilamente com o que eles têm. E a média brasileira não passa de 30 dias, na grande maioria. Então isso é assustador, porque isso vem da mentalidade, da iniciativa, da autodisciplina, né? Da fé. Né? Eu tenho fé, mas eu tenho que me preparar. Tá? A fé é uma preparação. Né? Eu vou ser pastor, não vou ler a Bíblia, eu tenho fé, irmão. Não, eu tenho que me preparar para o meu trabalho, eu tenho que preparar para as coisas de Deus. Né? Eu tenho que me preparar para a diversidade. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Né? Por quê? Vai vir aflição, mas se eu estiver preparado, se eu estiver bem, a aflição ela diminui. Você já adquiriu conhecimento, você já se preparou, você está munido da fé, já teve autodisciplina, uma mentalidade definida lá na frente, crendo na provisão de Deus, e iniciativa para começar a fazer hoje. O que eu posso começar hoje para me preparar? Que se esta crise chegar, o dia mau, né, como a Bíblia fala, que algum dia mau você chega. Eu vou estar preparado. Vou estar preparado. Vou estar preparado. Então quando o elefante chegar, eu preciso ver ele com uma pulga. Então isso vai de todos os itens, não só a fé, mas a preparação para isso, para o dia mau. Não tem um personagem, irmão, acha um personagem, não tem um dia mau aqui na Bíblia. Não tem um tempo mau. Tem, o tempo mau vai chegar, a gente está na terra, vai vir um dia mau. Mas nós temos que se preparar para ele. Temos que estar... às vezes não tem como se preparar com tudo, né? Perfeitamente para algo. Sim. Mas o máximo que eu tenho conhecimento, o máximo que eu tenho, por isso que tem que buscar o conhecimento. O máximo que eu tenho conhecimento, o máximo que eu sei as coisas, eu vou me preparar dentro do máximo daquilo que eu posso fazer. Né? Daí eu posso esperar agora ouvir, mas meu Deus, não, mas se prepare no máximo do que você tem condições. Isso, e nós somos descendência de Abraão. Né? A Bíblia diz que a bênção está sobre nós, né? Nós somos benditos no Senhor através de Abraão. Então nós temos que crer nisso, mas claro, então eu sou descendente de Abraão, não vou fazer nada? Não.
Você tem que ter essa mentalidade de crer. As bênçãos de Deus, independente das circunstâncias dos tempos, quer eles sejam maus, quer eles sejam tempos de fartura, como José no Egito, a bênção de Deus estava sobre ele. E o que ele fez? Ele teve todo esse caminho que ele percorreu dos princípios e ele teve preparação. E quando o dia mau chegou, ele proveu tanto para ele quanto para toda uma nação. E de forma que eles ainda proveram até para outros lugares fora daquela nação, fora do Egito. Mas José viu todo mundo passar fome e aí ele começou a guardar? Não, ele se preparou anos antes. Anos antes, Deus falou, olha, se prepare. Deus deu visão, ele interpretou, ele teve iniciativa, ele falou com o faraó. Então, teve todos esses... Isso é muito poderoso, tu trouxe um versículo certinho. Né? E também diz lá em Efésios, então se nós não temos que nos preparar, o que Deus mandou? Mantenha a sua posição, colocando o cinturão da verdade, o coraça da justiça, os calçados, usem... Né? Ele nos diz, ó, bote as armaduras, aí sejam preparados para isso. Né? Estejam preparados para essa guerra, seja preparado para esse momento de escassez, esteja preparado porque José passou escassez, ficou meio ali, não passou escassez ele, o povo, mas ele foi transbordante. Egito foi tão transbordante na vida de um homem, ele transbordou primeiro dentro do palácio, né? Primeiro onde ele trabalhou, primeiro ele transbordou ali, transbordou lá, né? Aí ele transbordou no palácio, chegou no faraó, o faraó deu autoridade e agora ele transbordou no reino. Isso é uma pessoa transbordante. E essa é a vontade de Deus. Ele nos prepara para irmos crescendo gradativamente em transbordar. Primeiro ele te permite transbordar dentro da tua casa, na empresa que você trabalha, na localidade, na tua igreja local. Mas o propósito amplo de Deus é que nós venhamos transbordar no reino, de forma abrangente. Sim. Né? Porque eu sei que todo mundo tem o desejo de nos olhar assim, esse irmão é um José. Esse irmão é transbordante, esse irmão é abençoado. Sei que todo mundo que está me assistindo que tem esse desejo. Mas então cumpra os princípios. Né? Cumpra esses princípios. E aí agora temos o último princípio, que não é a repetição na autodisciplina. Mas ele é um item que tem que ter diariamente, constantemente. Que item é esse? Poderoso. O último princípio para nós transbordarmos. Se José... Esse exemplo foi muito poderoso, isso aí que tu lembrou. Se José começasse a visão, interpretação, fé, entendimento, conhecimento, teve tudo. Juntou 2 anos. E parou. E não veio a crise, estou preparadinho, tem 2 anos de reserva. Não, ele fez 7 anos de reserva. Ele teve que ir até o 7º ano de reserva. Para que Deus sabia, ó, com 7 anos de reserva, vocês vão passar os outros 7 anos com reservas. Vocês vai ter a crise. Vai faltar, né? Mas vocês, esse elefante eu vou fazer pulga, mas por causa da tua preparação. Exato. E por causa da tua persistência. Que a gente pode chamar de constância também, né? Eu trouxe isso na live de segunda-feira sobre vida devocional. Nós falamos sobre persistência, perseverança, constância. Né? Só quem é constante, só quem é persistente em obedecer a uma visão, em obedecer a palavra, em obedecer uma direção, né? Para ter uma mentalidade definida. Eu quero chegar nesse alvo porque eu sei que é o que Deus tem para mim, então eu vou persistir, independente do que vai acontecer. Né? Tribulações vão vir, vai vir os percalços da vida, mas aqueles que transpõem, aqueles que persistem, aqueles que fincam o pé, as raízes em Cristo, na palavra, e dizem, olha, eu não abro mão, vou ser constante, vou continuar tendo persistência e avançando, são os que vão ver de fato o milagre acontecer e vão provar o que é o transbordo de Deus, o transbordo do céu. Quantas pessoas tu leu, bispo, em autobiografia, que não persistiram no seu propósito e venceram? Nem. Que as que desistiram? Nós nem lemos. Nem há biografia. Não há biografia. Tu nunca vai ler o livro do derrotado. O livro daquele que não persistiu. De repente alguém pode pegar de ideia e inventar um livro para gerar um conteúdo aí, para explicar. Muito pelo contrário, nós encontramos pessoas que disseram, enquanto eu não fiz, enquanto eu não persisti, enquanto eu não me posicionei, não aconteceu. Mas quando eu entendi, fui um persistente, um perseverante, aí as coisas ocorreram. E persistência, querida, ela é muito poderosa, porque a persistência é você remar contra a maré.
E acreditar que essa maré vai virar ao teu favor. Que a maré, ela nunca vai estar estável, né? A maré da vida, do mundo. Tem hora que ela vai estar baixa, tem hora que a onda vai ficar enorme para tentar te amedrontar. Mas quando você tem persistência e preparo, não é qualquer onda que te assusta. É verdade. Elas vêm. Elas vêm. Elas vêm. Mas a persistência, agora o último item que nós estamos falando aqui, ele é extraordinário, né? Nós, nesses 2 anos, nós estamos aqui, 1 ano e meio para 2, já tivemos vários motivos para voltar. Mas estamos perseverando. Estamos perseverando. Estamos persistindo no chamado, no propósito de Deus, né? Acreditando, tendo fé, tendo autodisciplina, tendo a mentalidade, né? Buscando conhecimento, se preparando para que quando Deus fincar o pé no propósito, as coisas começam a acontecer. Sim. Então, e a persistência, ela está muito ligada à obediência também, né? As pessoas recebem uma promessa. Deus fala, Deus se revela de forma pessoal, usando um pastor, um vaso, né? Um homem de Deus, entrega algo. E aí as pessoas começam um tempo, que nem um exemplo que deu de José, e param no meio do caminho. Então elas não conseguem nem sequer obedecer a algo que elas sabem claramente que Deus pediu e Deus está dirigindo. E elas não persistem nem mesmo Deus falando. Então a persistência, se formos parar para pensar, está ligada à obediência também, né? Para nós finalizarmos, bispo, Provérbio 25:15 diz assim: a paciência convence até as autoridades. Exatamente. A perseverança pode vencer, a persistência, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Olha só. Glória a Deus. Eu queria que qualquer tu lesse um outro dificuldade. versículo ainda. Lá em Provérbios 18:4, que nós printamos aqui no celular. Já tá ali. 18:4. Que esse versículo ele é tremendo para fechar aqui também. 18:4. As águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Essa aí? Isso. Pode falar? Pensei que tu ia falar. Então a palavra de Deus, ela está nos dizendo que a nossa boca, a boca do sábio, ela é o que? Um ribeiro transbordante. Quando você tem sabedoria para ter essa mentalidade definida, iniciativa, autodisciplina, para você persistir na fé, ter conhecimento, buscar o preparo, ser um perseverante, você começa a ser transbordante em sabedoria de fato. Que sabedoria é essa? Ela é terrena, ela é carnal, demoníaca, como fala lá em Tiago acerca da sabedoria carnal e terrena? Não. Essa sabedoria, ela é transbordante porque ela é divina. Você começa a adquirir ela do céu. Você recebe o conhecimento, as estratégias divino para que você viva e realize, para que você flua no propósito de Deus transbordando. Oh, coisa linda! Então sejam transbordantes. Hoje vamos transbordar. Esse 2023 é o nosso ano de transbordar, né? E José transbordou aonde, bispo? Quando tá tudo bem? Não. Transbordou na crise, né? Então, aonde nós vamos ter que transbordar? A igreja ficou chocada aí com a política, né? Mas Deus chamou para transbordar, e transbordar é onde não tá tudo certo. Então, transbordar onde está tudo certo é muito fácil. É fácil, mas Deus nos deu uma missão de transbordar aonde o povo não consegue transbordar. Então, quer dizer para você, querido, você seja um transbordante em 2023. Em nome de Jesus, seremos. Seremos um transbordante. Bota, eu sou. Coloque de novo nos comentários. Eu vou transbordar em 2023. Glória a Deus, amém. Coloque aí nos comentários, coloque aqui na live, coloque depois nos comentários da live, salva aí. Eu vou transbordar em 2023. Eu vou mostrar aquilo para mim mesmo. Eu vou transbordar para mim mesmo, para minha casa, para minha família. Que Deus é o Deus de Israel. Amém. Eu vou mostrar que Deus é um Deus sobre a minha casa. Eu vou mostrar que Deus é o Deus da minha nação. Eu não estou dizendo de vida, estou dizendo para você repetir, para você transbordar, você profetizar na sua casa, declarar com fé. Eu vou transbordar em 2023. Declare isso na sua vida, que eu tenho certeza que você irá transbordar. Mas nós temos 7 princípios para transbordar. Se você olhou, pulou um, olhe de novo, item por item, explicação por explicação, anote, escreva, coloque como um grande painel isso aqui. Isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta referente a esses princípios, você tem aí total liberdade, pode mandar aí no privado mensagem, né? Aqui pra mim, pro bispo também, ali no Insta dele, e nós vamos estar aí ajudando a esclarecer melhor, né? Ah, como que eu faço então? Eu quero uma dica, alguma coisa de autodisciplina, né? O conhecimento, como que eu faço melhor pra me preparar? Então você pode estar deixando aí nos comentários, nas mensagens, e a gente vai estar interagindo. E também vamos botar o povo agir depois que a live ficar salva.
Que eles coloquem no comentário o que eles vão transbordar em 2023. Já vão profetizar. O que ele vai transbordar, ele coloca nos comentários aí. Tem a resposta? Isso! Tem a verdade. resposta, para quem ficou até o final aí, tem a resposta, que eu ia me esquecendo da resposta. Da outra live. Né? A gente vai deixar a resposta onde, bispo? No nosso stories. Isso. No nosso stories vai estar lá a resposta, vai estar o versículo, vai estar o texto, vai ter a explicaçãozinha lá no E texto. nós vamos lá. estar falando também Quem qual acertou? é a pessoa que acertou isso, marcando o Insta Nós dela ali vamos no marcar Ivan. quem acertou, quem botou na última live, quem é que mais transbordou, quem mais teve resultado numa pregação na Bíblia, no Novo Testamento. Quem foi? Né? Essa foi a pergunta que foi lançada, né? Tem a dica, né? Tem uma dica, não foi Paulo, né? Não foi... Quem mais transbordou em uma pregação? Quem mais transbordou? Quem Foi mais alguém teve bem resultado? inusitado, né? É. Mas a gente vai revelar nos stories. Então Agora nos nos siga stories, aí. logo depois vai Verdade. estar nos stories aí a resposta. Isso aí. Amém? Amém. Querido, que Deus abençoe a você. Que Deus... Tem alguma palavra no final? Amém. Então, seria isso aí. Glória a Deus. Então que Deus abençoe você. Seja sempre bem-vindo, né, ao nosso Café Grow Up às 9 e 7 da manhã, toda quarta-feira. Estaremos aguardando você aqui e trazendo uma mensagem de conhecimento, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem para nós crescermos juntos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Amém. Deus Grande abençoe. beijo. Beijo pra todos aí. Uma excelente quarta-feira.